Olá a todos. O meu nome é Sónia Junqueira e eu estou a representar o projeto Palavra-Chave, o novo manual de português para o 8º ano da Porta Editora. Na sessão de hoje vamos falar sobre competência gramatical, mais propriamente sobre ações estratégicas que podem ajudar os alunos a melhorar os seus conhecimentos no domínio da gramática através da análise e da modificação de frases. Eu começaria por mostrar como é que o domínio da gramática vem apresentado no documento das aprendizagens essenciais. Há aqui uma referência à importância que a gramática tem no percurso escolar do aluno na disciplina de português, mostrando que até ao final do terceiro ciclo é expectável que o conhecimento dos alunos dentro deste domínio seja cada vez mais consolidado. E, portanto, é também relevante para nós, professores, sabermos que temos até, neste caso, e relativamente ao terceiro ciclo, temos até ao final deste ciclo para consolidar determinados conhecimentos que possam eventualmente até ter ficado um bocadinho menos bem trabalhados e, portanto, num nono ano podemos sempre retomar, por exemplo, conteúdos de um 7º e de um 8º ano. Relativamente ao 8º ano em particular, há aqui uma indicação muito clara de que a competência gramatical vai sendo progressivamente aprofundada e diversos planos da gramática vão sendo trabalhados ao longo deste ano. Eu gostava também, antes de começar a falar das ações estratégicas, gostava de mostrar quais são os conhecimentos, quais são os conteúdos que se esperam que os alunos obtenham no final, então, do 8º ano. E como podem ver, eles são muito diversificados e passam pelo plano das classes de palavras, também pelo plano sintático, pelo plano semântico e, portanto, estamos num ano em que os conhecimentos são cada vez mais aprofundados e, portanto, há aqui um trabalho a desenvolver com os alunos e o nosso objetivo é, então, apresentar algumas estratégias para ajudar os colegas a ajudar os vossos alunos no aprofundamento, então, destes conhecimentos. Bem, eu gostaria, em primeiro lugar, de apresentar algumas conclusões a que chegaram alguns elementos do IAV relativamente aos resultados das provas da aferição de 2017, no que diz respeito à prova de português que foi realizada no 8º ano de escolaridade. E para tentar também justificar a nossa opção de trabalhar o domínio da gramática nesta sessão, neste webinar. Portanto, porquê a gramática e porquê não, por exemplo, a escrita, que é também um domínio que gera algumas dificuldades? Como os colegas poderão verificar, o domínio da gramática é o domínio que teve a percentagem mais baixa relativamente aos alunos que conseguiram atingir os objetivos que eram propostos nesta prova de aferição e também é o domínio com a percentagem mais alta dos alunos que não conseguiram ou que nem sequer responderam às perguntas que foram colocadas. Portanto, nós temos realmente aqui um trabalho a desenvolver e temos realmente o domínio da gramática aqui numa posição um bocadinho fragilizada. Portanto, por um lado, o domínio com a maior percentagem de alunos que não conseguiram, não responderam, e também o domínio com a percentagem mais baixa de alunos que efetivamente conseguiram corresponder àquilo que era pedido. Relativamente às provas finais de ciclo, há também algumas conclusões interessantes que foram retiradas da análise das provas finais de 2015 a 2019. Portanto, nós temos aqui alguns anos que mostram os resultados dos alunos e há aqui também conclusões que são muito interessantes. Relativamente, por exemplo, às subclasses de palavras, é curioso perceber que os alunos têm uma percentagem de acerto bastante elevada quando se trata de identificar classes de palavras que já vêm sendo trabalhadas desde o primeiro ciclo do ensino básico. Estes resultados decrescem quando nós estamos a falar de subclasses e classes de palavras que são introduzidas no segundo ciclo e no terceiro ciclo, o que mostra que o trabalho contínuo efetivamente traz bons resultados e, portanto, é necessário nunca deixarmos de parte classes e subclasses que já vêm sendo dadas há muito tempo. Portanto, é sempre importante retomar estes conteúdos. Relativamente ao pronome pessoal em adjacência verbal, como os colegas sabem, é também um conteúdo que gera algumas dificuldades nos alunos. As regras, por norma, são bem aprendidas, os alunos entendem-nas bem,
Quando nós passamos para exceções e quando, por exemplo, pedimos aos alunos que transformem frases, como é o caso deste exercício que foi apresentado então numa prova final, quando é pedido que os alunos transformem frases e, por exemplo, as iniciem, como está aqui indicado, pela palavra só, os resultados também decrescem, uma vez que isto implica uma alteração da posição do pronome em relação à forma verbal. Relativamente às formas verbais, e agora muito especificamente relativamente ao modo conjuntivo, é curioso perceber que os alunos tiveram um pior desempenho quando se lhes pediu que identificassem simplesmente formas verbais do modo conjuntivo. Ou seja, a identificação que implica que o aluno olhe para a forma verbal, reconheça o tempo e o modo, nem sempre traz bons resultados. Curiosamente, quando era pedido aos alunos que conjugassem formas verbais em contexto, esses resultados subiram. Portanto, houve uma melhoria dos resultados, o que mostra que há também uma espécie de gramática implícita nos alunos que lhes permite acertar na construção, por exemplo, de frases com formas verbais neste modo. Portanto, a dificuldade existe na identificação, mas o aluno muitas vezes sabe que tem de utilizar o modo conjuntivo num determinado contexto. Quanto às funções sintáticas, sabemos que é um dos conteúdos que mais dúvidas causa aos nossos alunos, que mais dificuldades gera, e há aqui também algumas conclusões interessantes. Por exemplo, nota-se que, dependendo do formato do item, ou seja, da tipologia de exercícios, os resultados vão variando. E, portanto, isto mostra que nós também temos, na nossa prática letiva, de ir variando os exercícios que apresentamos aos nossos alunos, uma vez que isso pode fazer toda a diferença na sua aprendizagem e na sua compreensão dos conteúdos. Depois, há aqui também uma outra coisa interessante, que é a associação de vários planos da gramática. Por exemplo, identificar uma determinada função sintática, mas associar a pontuação, por exemplo, a este pedido. E mostrar aos alunos que associar, por exemplo, o uso da vírgula a determinadas funções sintáticas pode ajudar na identificação das mesmas. Mais uma vez, o contexto é muito importante para que os resultados sejam dispares. As orações subordinadas são também um conteúdo que gera algumas dificuldades, portanto, continuamos dentro do domínio da sintaxe e, como diz aqui, os valores de acerto não ultrapassam os 42% nos 5 anos de análise dos resultados das provas finais. Portanto, é, sem dúvida, um conteúdo que é preciso trabalhar e que é preciso consolidar. Também não deixa de ser interessante que a solicitação para que os alunos distingam orações subordinadas adverbiais, de adjetivas e substantivas continua também a gerar algumas dificuldades. Este é um conteúdo novo do 8º ano e é importante, efetivamente, trabalhá-lo e consolidar as aprendizagens em sala de aula. Portanto, a conclusão a que se chega, penso que não é muito diferente daquilo que nós, professores, também vamos percebendo, vai ao encontro das nossas próprias conclusões, tendo em conta o trabalho em sala de aula, é que há uma necessidade de reforçar a abordagem didática do domínio da gramática para ajudar os alunos a melhorar as suas aprendizagens. Bom, o que são então ações estratégicas? Se os colegas repararem no documento das aprendizagens essenciais, logo ao lado da tabela que apresenta os conteúdos e os conhecimentos de um determinado domínio, há também do lado direito uma tabela de ações estratégicas. E, portanto, o que é apresentado são estratégias que podem ou não ser utilizadas pelos colegas para que os alunos fiquem a perceber melhor determinado conteúdo. No que diz respeito à gramática, nós gostaríamos então de apresentar 3 propostas que implicam estas ações estratégicas que estão aqui apresentadas e, no caso daquilo que vão então ver na sessão de hoje, nós estamos a propor um trabalho que envolve subclasses de palavras, um trabalho que envolve também construção de frases complexas com diferentes processos de subordinação e também um trabalho que abrange as funções sintáticas, mais propriamente mostrar aos alunos como destacar determinadas funções que são desempenhadas por grupos de palavras idênticos, podem então mostrar que esses mesmos grupos de palavras, ainda que idênticos,
podem ter diferentes funções sintáticas em diferentes frases. E, portanto, estas são as nossas propostas. E eu gostaria também só de realçar aqui uma coisa. Se repararem, nas estratégias nós temos aqui palavras como análise, comparação, construção, modificação, o que significa que nós estamos um bocadinho para além dos exercícios de identificação ou de indicação. Portanto, são exercícios que já implicam, da parte dos alunos, uma manipulação de frases e um conhecimento um bocadinho mais aprofundado destes conteúdos. Bom, a primeira proposta é então uma ação estratégica que envolve a análise e a construção de frases com advérbios e conjunções subordinativas e analisar também as alterações que decorrem da utilização destas mesmas palavras. Eu começaria por sugerir que os colegas começassem esta ação estratégica mostrando aos alunos um exemplo de uma frase muito simples, pedir-lhe um conselho. E que pedissem aos alunos também que acrescentassem um adjetivo a esta frase e, por exemplo, nós poderíamos ter algo como pedir-lhe um bom conselho ou pedir-lhe um conselho útil. E, portanto, nós temos aqui um adjetivo antes e depois do nome para que o aluno perceba que as alterações na frase não são muito relevantes. E, por exemplo, pedir aos alunos que acrescentassem também a esta frase ou um quantificador ou um determinante. Pedir-lhe algum conselho, pedir-lhe este conselho. Aqui apenas uma ressalva. Se os colegas trabalharem este conteúdo, se promoverem esta ação estratégica junto dos vossos alunos, devem terem atenção que, no caso de utilizarem frases semelhantes a estas, devem já ter abordado os quantificadores universais e existenciais junto dos vossos alunos, dado que é um conteúdo novo de 8º ano. Caso contrário, podem substituir, por exemplo, o exemplo pedir-lhe algum conselho por pedir-lhe 2 conselhos, ou seja, utilizar um quantificador numeral em vez de um quantificador existencial ou universal. Portanto, o objetivo com aquelas frases é que os alunos percebam que as alterações não foram muito relevantes. Mas, olhando agora para os exemplos que nós queremos que os alunos construam, o mesmo já não vai acontecer quando se lhes pede para introduzirem ou advérbios ou conjunções subordinativas. No que diz respeito aos advérbios, é claro que nem todos implicam também uma alteração significativa e, portanto, o que eu aconselho é que os colegas façam logo um apanhado dos advérbios que os alunos poderão usar para lhes dar essa listagem e para que eles possam então depois chegar às conclusões que queremos. E então, temos aqui alguns exemplos: o já, o ainda, o talvez, o não, o nunca. E, portanto, o que é que nós pretendemos? Que o aluno, quando utiliza um destes advérbios, por exemplo, o advérbio já, que perceba que há uma alteração na frase e que corresponde à modificação da posição do pronome relativamente à forma verbal. Tínhamos a frase pedir-lhe um conselho e a frase passou a já lhe pedi um conselho. Portanto, o pronome fica numa posição diferente. Se nós utilizarmos um outro advérbio como o talvez, a alteração vai ser não só a posição do pronome relativamente à forma verbal, mas ainda a alteração do próprio modo verbal, que na frase inicial era o modo indicativo e que passa a modo conjuntivo na frase que o aluno, entretanto, construiu. E, portanto, nós temos então grupos de palavras, neste caso advérbios, que implicam uma alteração na frase. Dentro destes advérbios, há aqueles que implicam a alteração da posição do nome relativamente à forma verbal e há aqueles que, para além desta alteração, implicam ainda a alteração do modo verbal, que passa a ser o modo conjuntivo. Relativamente às conjunções subordinativas, o objetivo do exercício é idêntico. Partimos da mesma frase, pedir-lhe um conselho e pedimos aos alunos então que utilizem conjunções subordinativas, o que obviamente vai implicar a construção de uma frase complexa. E aqui podemos, por exemplo, usar conjunções subordinativas que os alunos já aprenderam no ano anterior e podemos também já introduzir conjunções subordinativas que são deste ano, portanto, do 8º ano. Temos aqui 2 exemplos. Quando lhe pedi um conselho, ele mostrou-se muito compreensivo e o que vai acontecer aqui é que o pronome vai mudar de posição relativamente ao verbo
quando comparado com a frase inicial. Já na segunda frase, com a introdução da oração, embora lhe tenha pedido um conselho, o que é que vai acontecer? Nós temos também a alteração da posição do pronome, mas à semelhança do que acontecia com o advérbio, talvez, nós vamos ter uma segunda alteração, que é a mudança do modo verbal, que passa do modo indicativo para o modo conjuntivo. E, portanto, duas alterações no caso da conjunção embora, uma alteração no caso da conjunção quando. O que é que agora propomos? Que os colegas coloquem isto em prática com os vossos alunos. E para tal, apresentamos aqui alguns exercícios que poderão então levar para a vossa sala de aula e partilhar com os vossos alunos. O primeiro exercício é o seguinte: o objetivo é que os alunos reescrevam as frases que são apresentadas e que as iniciem pelos advérbios que também já estão aqui indicados. O que é que nós queremos? Que os alunos compreendam que há alterações que são essenciais e que é necessário fazer exatamente que vem na sequência da introdução destes mesmos advérbios. Contei-lhe o que se passou, passa a apenas lhe contei o que se passou. Contar-te-ei o meu segredo, jamais te contarei o meu segredo. Disse-vos que ia trovejar, bem vos disse que ia trovejar. E, por fim, convidaram-nos para jantar. Nunca nos convidaram para jantar. Portanto, nestes 4 exercícios, a alteração que ocorre é a mudança da posição do pronome relativamente à forma verbal. O segundo exercício, ainda relativamente aos advérbios, já implica 2 alterações. E porquê? Porque os advérbios que escolhemos para o exercício 2 são os advérbios talvez e quiçá, que vão então obrigar a que a alteração não seja apenas a da posição do pronome, mas também do modo verbal. Telefone-te quando a reunião terminar, talvez te telefone quando a reunião terminar. Ele disse-me o que pretendia fazer, quiçá ele me diga o que pretendia fazer. E, portanto, temos aqui assinalado a verde a alteração que diz respeito à posição do pronome e temos assinalado a vermelho a alteração que diz respeito à mudança obrigatória do modo verbal para o modo conjuntivo. O terceiro exercício é também um exercício idêntico, mas que agora envolve conjunções subordinativas. E o que nós temos então são frases simples e o objetivo é que os alunos as transformem em frases complexas utilizando conjunções subordinativas com o valor que está indicado à frente. E, portanto, isto já é uma tarefa que envolve, para além da consciência da alteração que ocorre com a conjunção subordinativa, a própria criação de frases complexas. Então, temos 2 frases na linha A: senti-me útil, ajudei-te a resolver um problema. Senti-me útil porque te ajudei a resolver um problema. E cá está a alteração da posição do pronome. Na B, o objetivo é introduzir uma conjunção subordinativa condicional, o que implica 2 alterações: a mudança da posição do pronome e também a alteração do modo verbal. Se lhe pedisse ajuda, ele daria o seu contributo. No terceiro caso, temos mais uma vez uma conjunção que implica apenas uma alteração, quando nos reencontrou. E no último exercício temos uma conjunção, o embora, que implica 2 alterações: a posição do pronome e também a mudança do modo verbal para o modo conjuntivo. Portanto, se repararem, neste terceiro exercício, nós já misturamos aqui as conjunções e as alterações que cada uma delas pede. Se os colegas considerassem que, por exemplo, seria mais útil ou que seria mais vantajoso para os alunos transformar este exercício em 2, por exemplo, um exercício em 3, apenas com conjunções subordinativas que implicam uma alteração, e, por exemplo, um exercício 4, no qual apresentassem então conjunções subordinativas que já implicam as 2 alterações. Portanto, se considerarem que seria mais vantajoso para os alunos dividir este exercício em 2, seria também uma possibilidade. E agora, para ajudar na compreensão destes novos conteúdos, nós apresentamos uma rubrica de gramática que vem apoiar os exercícios que foram apresentados anteriormente. E eu gostaria só de referir aqui algumas coisas relativamente a esta rubrica. Em primeiro lugar, como os colegas podem perceber, a rubrica está dividida em várias colunas e a coluna dos organizadores é uma coluna que é opcional.
Portanto, ela está aqui colocada, como o próprio nome indica, por uma questão de organização, porque nós temos 2 critérios associados à construção de frases com advérbios e 2 critérios associados à construção de frases com conjunções. E, portanto, apenas por uma questão de organização, nós optamos por colocar esta coluna. Há depois a coluna dos critérios, que implicam efetivamente aquilo que o aluno deve então fazer, e temos depois as outras colunas, as colunas dos níveis. Nós aqui chamamos-lhes patamares, mas os colegas, obviamente, poderão optar pela designação nível 1, nível 2, nível 3. Se repararem, os descritores dos diversos níveis são bastante objetivos, muito simples, porque a rubrica destina-se também aos alunos. A função de uma rubrica é ajudar os alunos, é auxiliar os alunos nas suas aprendizagens, é uma ferramenta de trabalho que tem como objetivo ajudar, então, os alunos e, ao mesmo tempo, dar-lhes feedback, como agora é dito, ou então dar-lhes retorno. Porque o aluno, utilizando esta rubrica e fazendo uma autoavaliação do seu trabalho, consegue perceber em que patamar está e consegue também perceber de forma muito clara qual dos conteúdos é que ainda não domina muito bem e precisa efetivamente de consolidar. E, portanto, como eu disse, os escritores são construídos de forma muito objetiva, muito clara, para que o aluno, ao ler, perceba exatamente em que patamar está. São também feitos, construídos na primeira pessoa, porque o objetivo é que o aluno perceba que isto se dirige a si. Uma outra coisa também, os colegas estão a ver 3 patamares. Nós optamos por colocar 3 patamares e não 5, por exemplo, porque quando encontramos 5 níveis nas rubricas, o mais comum é que o nível 2 e o nível 4 sejam níveis em branco. E consideramos que num terceiro ciclo é talvez demasiado subjetivo para um aluno tentar posicionar-se e tentar perceber como está relativamente às aprendizagens, quando depois tem 2 colunas que, na verdade, não apresentam descritores. E nós queremos, efetivamente, que os alunos tenham uma boa noção da sua aprendizagem e que percebam que conteúdos é que devem trabalhar mais. Os colegas poderão utilizar, então, esta rubrica como apoio para os exercícios que acabei de apresentar e dar também esta rubrica aos alunos para que eles possam proceder à autoavaliação dos seus conhecimentos. E passamos para a segunda proposta de ações estratégicas. Neste caso, estamos a falar de ações estratégicas que implicam a modificação de frases. Para quê? Para destacar funções sintáticas desempenhadas por orações e por grupos de palavras. E então, a nossa proposta é a seguinte, a primeira. Como é que nós podemos ajudar os alunos a distinguir um modificador de grupo verbal de um modificador de nome? Bom, se repararem, nós temos aqui 3 frases diferentes, mas a base da frase é sempre a mesma. É: o Pedro levou o cão a passear. E então o que é que fizemos? Acrescentamos a esta frase um modificador de grupo verbal e temos o primeiro exemplo: o Pedro levou o cão a passear logo que chegou a casa. Acrescentamos também um modificador positivo do nome: o Pedro, que adora fazer caminhadas, levou o cão a passear. E temos ainda uma terceira frase à qual foi acrescentado um modificador restritivo do nome: o Pedro levou o cão, que resgatou de um canil, a passear. E, portanto, como é que nós podemos ajudar os alunos a distinguir estes modificadores? Isto para nós é muito óbvio e, à partida, não deveria haver muitas dificuldades, porque se trata, efetivamente, de modificadores muito diferentes e associados também a palavras diferentes. Mas o que é certo é que as dúvidas persistem e, por vezes, os alunos não entendem, efetivamente, o que distingue uns de outros. Bom, a primeira estratégia é a estratégia da eliminação, porque nós estamos perante uma função sintática que é acessória, estamos perante modificadores. No entanto, se estamos perante modificadores e todos eles são acessórios, é claro que a estratégia da eliminação, à partida, vai gerar frases idênticas, o que significa que, se todos podem ser retirados da frase, se calhar a eliminação em si pode não ser o suficiente para que os alunos compreendam as diferenças entre eles. Porque se nós retirarmos quer o modificador do grupo verbal, quer os 2 modificadores de nome das frases, elas vão ficar idênticas e vão resumir-se a: o Pedro levou o cão a passear. Segunda estratégia.
Por que não modificar as frases destacando, então, tal como é sugerido na ação estratégica, destacando as funções sintáticas? Ou seja, manipulando as frases e colocando-as em diferentes lugares das mesmas. Por exemplo, nós temos aqui a frase que tem o modificador do grupo verbal logo que chegou a casa e, no primeiro exemplo, o modificador está no final da frase. Já no segundo exemplo, é possível colocá-lo a meio da frase, intercalado na oração subordinante. E no terceiro exemplo, percebemos que também é possível colocá-lo no início da frase. Nós estamos perante uma função sintática que está a ser desempenhada por um constituinte um bocadinho complexo, que é uma oração, mas se os colegas quisessem substituir apenas por um advérbio ou por uma expressão, também seria possível, como por exemplo ali, levou o cão a passear ali, o Pedro ali levou o cão a passear, ali o Pedro levou o cão a passear. É apenas um exemplo muito simples, mas para mostrar que os colegas poderão obviamente substituir esta oração por algo mais acessível para os alunos. Então, a que conclusão é que chegamos? Que o modificador do grupo verbal tem grande mobilidade na frase e, portanto, pode ser colocado em diversas posições. Já o modificador do nome não admite esta mobilidade e esta mudança. Se repararem, então, quando nós tentamos modificar as frases e destacar a função sintática de modificador restritivo e apositivo do nome, o resultado são frases sem sentido ou agramaticais. E então, no primeiro caso, nós temos o Pedro, que adora fazer caminhadas, levou o cão a passear, e neste caso, o modificador deve estar colocado naquela posição, pois as duas outras alterações não levam a que as frases que são construídas não façam sentido. Já no outro exemplo, o Pedro levou o cão que resgatou de um canil a passear, acontece exatamente a mesma coisa. E, portanto, os modificadores de nome não podem ocupar várias posições na frase, ao contrário do modificador de grupo verbal. E este pode ser, efetivamente, esta pode ser uma estratégia, pode ser uma forma de ajudar os alunos a distinguir um modificador de grupo verbal de um modificador do nome. Portanto, usando então esta ação estratégica de destacar as funções sintáticas numa frase. Relativamente então ainda a esta ação estratégica, nós gostávamos de apresentar outros exemplos. E, neste caso, como é que nós podemos, por exemplo, explicar aos alunos que determinadas funções sintáticas, ou melhor, peço desculpa, que determinadas palavras e determinadas expressões idênticas, como é que é possível que possam então desempenhar diferentes funções sintáticas em diferentes frases? O que para eles muitas vezes é complexo porque o que eles veem é a mesma palavra, a mesma expressão, logo, à partida, a função sintática seria idêntica. E, portanto, nós temos aqui 3 exemplos de frases que mostram isso mesmo. Temos sempre o mesmo sujeito, a Luísa, temos depois o sujeito seguido de um verbo, temos na primeira frase considerar, na segunda ouvir e na terceira assistir, assistirão. Temos depois um outro constituinte que segue o verbo, o concerto, um concerto, portanto, muito idêntico. E temos, finalmente, também sempre o mesmo adjetivo, memorável, memorável, memorável. Ora, olhando para estas frases, é normal que os alunos, por exemplo, relativamente a memorável, o considerem sempre um constituinte com a mesma função sintática, independentemente da frase em que ocorrem. Portanto, nós temos de os ajudar a perceber que expressões idênticas, palavras idênticas, não significam necessariamente funções sintáticas idênticas. Bom, então como é que nós podemos explicar isto aos alunos? Como é que os podemos ajudar a identificar estas funções sintáticas? A primeira coisa que eu sugiro é que façamos aos alunos a seguinte pergunta: a que subclasse de verbos é que pertencem os verbos que estão nestas frases? Isto porque a subclasse é extremamente importante para percebermos o que é. Que funções sintáticas são exigidas exatamente por esses verbos, que é a segunda estratégia. E depois, a terceira pergunta, dos grupos de palavras que estão destacados, e neste caso eu chamo a atenção para as palavras que estão destacadas a azul e a verde, quais são aquelas que são essenciais na frase e quais é que são acessórias. E, portanto, vamos ver se com estas estratégias podemos então ajudar os nossos alunos nesta tarefa.
Ora bem, e cá estão as nossas frases, não é? As nossas 3 frases, e cá está o resultado. Portanto, na primeira frase nós temos o verbo ouvir, que é um verbo transitivo direto, o que significa que é um verbo que vai exigir a presença de um complemento direto, que está ali então, um concerto, o que significa que a palavra memorável, o adjetivo memorável, é acessório, uma vez que está a caracterizar o concerto, mas está a introduzir informação adicional. Porquê? Porque se retirarmos memorável, a frase continua a fazer sentido. A Luísa ouviu um concerto. Logo, se é acessório, não é? E se está a modificar o nome concerto, estamos perante um modificador restritivo do nome. Já na segunda frase, a Luísa assistiu a um concerto memorável. O verbo assistir é um verbo transitivo indireto. Como os alunos sabem, os verbos transitivos indiretos pedem ou complemento indireto ou complemento oblíquo. Neste caso, trata-se de um complemento oblíquo. Podemos chamar a atenção para isso de que forma? Referindo que o verbo assistir é regido de preposição, mas, como nós sabemos também, há verbos que pedem complemento indireto que também são regidos de preposição, obviamente. E, portanto, o que é que nós podemos fazer também? Levar o aluno à substituição pronominal para que ele perceba que, efetivamente, se trata de um complemento oblíquo e não de um complemento indireto. E, portanto, nós não podemos dizer a Luísa assistiu-lhe e temos então aqui, sim, um complemento oblíquo. Da mesma forma, nós temos, tal como acontecia na frase acima, nós temos uma palavra que é acessória, o memorável. Se for retirada da frase, a frase continua a fazer sentido e temos algo como a Luísa assistiu a um concerto. Ou seja, na frase de baixo, memorável é novamente um modificador restritivo do nome. Na terceira e última frase, nós temos a Luísa considerou o concerto memorável. E nós aqui entramos num conteúdo novo do 8º ano, que é a função sintática predicativo do complemento direto, que por vezes gera dificuldade aos alunos. Ora bem, eles conhecem a palavra predicativo porque a associam ao predicativo do sujeito, função sintática que já conhecem. E aqui a sugestão é que se faça uma analogia entre predicativo do sujeito e predicativo do complemento direto, dizendo que, da mesma forma que o predicativo do sujeito predica, caracteriza o sujeito, o predicativo do complemento direto vai fazer o mesmo relativamente ao complemento direto. Portanto, vai caracterizá-lo, vai atribuir-lhe características. Ora bem, o que é que acontece? Acontece que esta função sintática vai ser também pedida por um verbo em particular. Da mesma forma que o predicativo do sujeito era pedido por verbos copulativos, nós vamos ter então aqui uma nova função sintática que também é pedida por uma classe, neste caso uma subclasse específica de verbos, os transitivos predicativos. E também, do mesmo modo que os alunos sabem que existem alguns verbos copulativos, também existe uma lista de verbos transitivos predicativos que poderão ajudar os alunos a identificá-los quando surgem em frases como estas. E, portanto, estes verbos em particular pedem duas coisas. Pedem o complemento direto e pedem também o predicativo do complemento direto. Duas funções sintáticas essenciais quando estamos perante um verbo transitivo predicativo. E temos então, a Luísa considerou o concerto memorável e temos então, como eu disse, um verbo transitivo predicativo, o que significa que o complemento direto tem de estar presente na frase, da mesma forma que o predicativo do complemento direto também tem de estar presente na frase. Ou seja, na última frase, o adjetivo memorável não é acessório, é essencial, portanto, não se trata de um modificador restritivo do nome, mas sim de um predicativo do complemento direto. Aliás, se retirarmos o adjetivo memorável, a frase não faz sentido, ao contrário das outras. Nós não podemos dizer a Luísa considerou o concerto apenas sem uma caracterização do mesmo concerto. Como é que nós podemos ainda ajudar os alunos a compreender a diferença entre um verbo transitivo direto que pede complemento direto e um verbo transitivo predicativo que pede, para além do complemento direto, um predicativo do complemento direto? E tenho aqui também uma proposta que poderá ser utilizada pelos colegas caso a dúvida ainda persista.
Se repararem na primeira frase, a frase que vimos há bocadinho, a Luísa ouviu um concerto memorável, nós temos então, como vimos, um complemento direto, um concerto, e temos depois o adjetivo memorável, que na verdade é um modificador restritivo do nome, que é acessório e que pode ser retirado da frase. No entanto, quando nós procedemos à substituição pronominal, nós vamos fazer a substituição não só do complemento direto, mas também do modificador restritivo do nome. O que é que nós vamos ter então quando pedimos ao aluno para fazer a substituição pronominal desta frase? Nós vamos ter algo como a Luísa ouviu-o. O que significa que este pronome está a substituir não só um concerto, mas também a palavra memorável. Porque se nós escrevermos algo como a Luísa ouviu o memorável, a frase não faz sentido. Ou seja, neste tipo de situações, quando nós procedemos à substituição pronominal, o modificador que está associado ao nome, que é o núcleo do complemento direto, também acaba por estar integrado nessa mesma substituição. No caso da frase que vimos há pouco e que apresenta um predicativo do complemento direto, o mesmo já não vai acontecer. Como esta função sintática é essencial, tal como é o complemento direto, quando procedemos à substituição pronominal, o pronome vai efetivamente substituir apenas o complemento direto. E o predicativo do complemento direto vai ficar também visível na frase. A Luísa considerou-o memorável. Portanto, são ambas acessórias e cada uma está explicitamente representada na frase. Temos aqui mais alguns exemplos para mostrar como o destaque de funções sintáticas pode ser uma boa forma de perceber a diferença que existe entre elas. Temos mais 3 frases. A Filipa está no quarto, a Filipa entrou no quarto, a Filipa adormeceu no quarto. E neste caso, a expressão no quarto é mesmo idêntica em todas as frases e, mais uma vez, temos funções sintáticas distintas, ainda que a expressão seja a mesma. Como é que ajudamos? Vamos colocar em prática, então, aquelas estratégias que vimos há pouco. Qual é a subclasse do verbo da frase? Primeira frase, o verbo estar é um verbo copulativo, o que significa que a seguir temos um predicativo de sujeito, que é essencial. A Filipa entrou no quarto. O verbo entrar é um verbo transitivo indireto, o que significa que pode selecionar ou um complemento indireto ou um complemento oblíquo, que é o caso desta frase, e que também é essencial. Na última frase, a Filipa adormeceu no quarto. Nós temos um verbo intransitivo que, pela sua designação, não precisa de complementos. Logo, no quarto é um modificador do grupo verbal e é, então, uma função sintática acessória. Portanto, o que é que nós podemos, então, ainda fazer para além disto? Para além da identificação da subclasse dos verbos e para além da identificação das funções sintáticas que essas mesmas subclasses selecionam. Por exemplo, substituir os verbos das frases por outros da mesma subclasse, caso os alunos ainda tenham dúvidas. Nós sabemos que no caso dos verbos copulativos, o verbo ser, por exemplo, é um verbo extremamente irregular e nem sempre permite este tipo de substituição. Mas podemos utilizar outros. E podemos substituir o está, por exemplo, por continua no quarto, permanece no quarto, mostrando que efetivamente o comportamento destes verbos é idêntico. A mesma coisa com o verbo transitivo indireto. Da mesma maneira que a Filipa entrou no quarto, podemos dizer a Filipa saiu do quarto. E podemos substituir também adormeceu por acordar, mostrando que no quarto continua a ser acessório, porque continuamos a falar de verbos intransitivos. Depois, há também algo que é uma possibilidade e que... Desculpa, agora aqui tive mesmo... Volta ao início, se for. Ok. Sem problema. Bom, olhando então para estas frases, como é que nós podemos então utilizar as estratégias que vimos há bocadinho? A primeira frase apresenta o verbo estar, que é um verbo copulativo e, como tal, vai exigir a presença de um predicativo de sujeito, função sintática essencial. Na segunda frase, temos um verbo transitivo indireto que vai exigir a presença ou de um complemento indireto ou de um oblíquo, que é o que acontece neste caso, mais uma vez, uma função sintática essencial. No último exemplo, o verbo adormecer é intransitivo, o que significa que o que vem a seguir já é acessório porque não é selecionado por esse mesmo verbo. E, portanto, no quarto aqui,
tem a função sintática de modificador de grupo verbal. E, portanto, estas estratégias ajudam os alunos a identificarem as funções sintáticas que aparentemente poderiam ser idênticas. Para além disto, o que é que ainda podemos fazer? Podemos também modificar as frases substituindo estes verbos por outros da mesma subclasse. Ora bem, no caso dos verbos copulativos, nós sabemos que o verbo ser é um verbo extremamente irregular e que nem sempre permite a substituição por outro. Mas, por exemplo, no caso do verbo estar, nós podemos substituí-lo por continuar ou permanecer e a frase continua a fazer sentido com um outro verbo da mesma subclasse. No caso do exemplo seguinte, a Filipe entrou no quarto, nós podíamos substituir, por exemplo, o verbo entrar por sair, não é? E o que é que nós vemos? Vemos que o verbo sair também é transitivo indireto e também continua a ser regido de preposição, como é o caso do verbo entrar. Entrar em, sair de. E, portanto, ambos selecionam então complemento oblíquo. No caso do adormecer, podemos substituir por um outro também intransitivo, como, por exemplo, acordar, para que os alunos percebam que, efetivamente, os verbos intransitivos não necessitam de complementos e o que vem, então, depois do verbo é um modificador do grupo verbal, logo, uma função sintática acessória. Propomos, então, mais uns exercícios para colocarem em prática aquilo que foi proposto até agora. E o primeiro exercício é o seguinte: é solicitar aos alunos que reescrevam as frases, mas que alterem a posição dos modificadores que estão nas mesmas frases. Se os colegas repararem, é um exercício que na prática implica duas tarefas, porque os modificadores não estão identificados, não estão destacados, não estão sublinhados, o que significa que o aluno também tem de fazer essa identificação. E, portanto, o que é que nós pretendemos na primeira? Que o aluno destaque o modificador mais logo, não é? Que altere a sua posição e o coloque intercalado na frase ou então no final da frase. A mesma coisa no segundo exemplo, não é? Neste caso, o modificador estava no final da frase, com reescrita pode estar no início ou intercalado. Quanto às alíneas de C, o objetivo é que o aluno, ao fazer a alteração da posição, se aperceba de que daqui resultarão frases que não fazem sentido. E, portanto, o que poderá até eventualmente acontecer é os alunos nem sequer escreverem nada nas alíneas C e D, exatamente por perceberem que o exercício irá dar origem a frases agramaticais. Segundo exercício, continuamos então aqui a destacar funções sintáticas e a tentar perceber como é que constituintes idênticos têm funções sintáticas diferentes. Ora bem, a proposta é a seguinte, então. Nós agora temos destacadas nas frases palavras e o objetivo é que os alunos identifiquem as funções sintáticas que estas palavras desempenham, mas que justifiquem as suas respostas. Ou seja, nós não queremos a mera identificação. Queremos que o aluno identifique, mas que explique por que motivo é que chegou a essa conclusão. A linha A, nós temos um predicativo de sujeito e o aluno justifica a sua resposta dizendo que é uma função sintática que é pedida pelo verbo copulativo, permanecer. No segundo caso, nós temos um modificador de grupo verbal e o aluno justifica isto dizendo que é uma função sintática acessória, portanto, não é pedida por nenhum elemento da frase. No terceiro caso, estamos perante um complemento oblíquo que é pedido pelo verbo transitivo indireto morar. E, finalmente, nas alíneas D e E, nós temos adjetivos, inesquecível, e no primeiro caso, o aluno deve concluir que se trata de um modificador restritivo do nome, que é acessório na frase porque pode ser retirado. Podemos simplesmente dizer, eu e os meus amigos fizemos uma viagem. Já na frase da linha E, o mesmo não é possível. Estamos perante um predicativo do complemento direto, o que significa que esta função sintática é selecionada pelo verbo da frase, o verbo transitivo predicativo, que também exige complemento direto. Até porque se tentarmos retirar o adjetivo inesquecível, o resultado já não vai ser idêntico ao da frase anterior. E vamos ter uma frase como os meus pais tornaram o meu aniversário, o que não faz sentido. Não é? E, portanto, a sugestão é que os colegas, por exemplo, repliquem estes exercícios, substituindo também estes verbos por outros da mesma subclasse.
Temos mais uma rubrica de gramática para apoiar o trabalho desenvolvido pelos alunos na resolução dos exercícios que propomos. Mais uma vez, destaco o facto dela ser construída com linguagem muito simples, muito objetiva e acessível aos alunos, para que eles possam efetivamente ter noção dos seus conhecimentos e das dificuldades que eventualmente ainda possam ter. E passamos para a última proposta no que diz respeito às ações estratégicas. Neste caso, comparar efeitos de sentido que resultem da utilização de diferentes processos de subordinação. Temos aqui, então, colocado em destaque a oposição entre orações causais e consecutivas e adversativas e concessivas. Bom, a primeira ação estratégica, então, refere-se à comparação de efeitos de sentido que resultam da utilização de diferentes processos de subordinação, mais especificamente, orações subordinadas causais e consecutivas. É normal que os colegas, se calhar, olhem para aqui e pensem que, por norma, os alunos têm a dificuldade em distinguir as causais das explicativas. Efetivamente, também acontece, e essa ação estratégica e essa proposta de trabalho pertencia às aprendizagens essenciais de 7º ano, pelo que agora evoluímos um bocadinho, não é? Avançamos em termos de complexidade também, e o objetivo é perceber, então, como é que podemos ajudar os alunos a perceber a diferença, a compreender a diferença entre causais e consecutivas. O que para nós pode ser estranho porque, à partida, não deveria haver dificuldade na sua identificação ou perceber o efeito que resulta da utilização destes processos de subordinação. Ora bem, vamos então ver como é que podemos ajudar os nossos alunos. Se eu tiver duas frases simples como eu comi demasiado e eu fiquei indisposto, e se pedir aos alunos que as unam através de um processo de subordinação causal, provavelmente os alunos criarão uma frase como eu fiquei indisposto porque comi demasiado. Portanto, usando o porque, que é, por norma, a conjunção que associamos imediatamente à causa, não é? E, portanto, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma oração subordinada adverbial causal, porque comi demasiado. Porquê? Porque ela apresenta a causa, comer demasiado, daquilo que é expresso na oração subordinante, que foi ficar indisposto. Ou seja, a oração subordinada adverbial causal apresenta a causa, mas na oração subordinante está apresentada a consequência. Eu fiquei indisposto. O que mostra, então, que a causa e a consequência estão sempre associadas. Quer estejamos a falar de subordinação causal, quer estejamos a falar de subordinação consecutiva. Se repararem, aqui também temos explícitas quer a causa, quer a consequência, só que de uma forma diferente. As frases, então, são as mesmas e, unindo-as, utilizando a subordinação consecutiva, ficamos com algo como eu comi tanto que fiquei indisposto. O que significa, então, que neste caso nós temos uma oração que apresenta a consequência, que fiquei indisposto, mas qual é então a diferença relativamente à anterior? É que nós temos de apresentar na oração subordinante uma quantificação que está aqui expressa sob a forma da palavra tanto, poderia ser tão, tanto, de tal maneira, de tal forma, mas esta quantificação é absolutamente essencial e a oração subordinada adverbial consecutiva depende dessa quantificação. E, portanto, nós temos aqui uma construção diferente em termos sintáticos daquela que vimos relativamente à subordinação adverbial causal. Como podem reparar, quer a causa, quer a consequência estão sempre explícitas, quer numa, quer noutra. Então, como é que podemos ajudar os alunos a distingui-las caso ainda haja dificuldade? Através da modificação das frases, como já vimos, aliás, noutras ações estratégicas. Por exemplo, no caso da subordinação causal, por se tratar de uma típica oração subordinada adverbial, nós sabemos que ela tem muita mobilidade na frase, o que significa que tanto pode surgir depois da oração subordinante, como antes da oração subordinante, como intercalada na oração subordinante. Portanto, as orações subordinadas adverbiais causais, por serem então tipicamente adverbiais, têm grande mobilidade e podem ser pospostas, antepostas ou intercaladas.
O mesmo já não acontece com uma subordinação consecutiva. Os colegas, como sabem, as orações subordinadas adverbiais consecutivas, tal como acontece com algumas comparativas, ainda que sejam adverbiais, têm um comportamento um bocadinho diferente daquilo que caracteriza as outras orações adverbiais. E, portanto, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma oração que tem um lugar fixo dentro da frase. Não só está dependente do quantificador, não é do tanto, do tão, de tal forma que, etc. Não só está dependente, então, desse elemento quantificador, como tem, então, esta posição fixa na frase. Eu não a posso colocar antes da oração subordinante, nem a posso intercalar na oração subordinante. E, portanto, isto é um fator distintivo, é algo que permite os alunos, em caso de dúvida, distinguir a subordinação causal da consecutiva. Relativamente ao outro processo, portanto, à comparação de orações adversativas e concessivas, nós o que temos aqui também são processos que, na verdade, ao contrário daquilo que vimos há bocadinho, que na verdade têm um valor idêntico. Portanto, ambos têm um valor idêntico, porque quer as orações adversativas, quer as concessivas, apresentam um valor de contraste. Portanto, como é que nós podemos então ajudar os alunos a distingui-las caso eles se deparem com uma frase, com uma destas orações e não consigam perceber a diferença? Proponho então, mais uma vez, pegarmos em duas frases para as juntarmos, neste caso, utilizando a coordenação adversativa. Estava a chover e eu não levei guarda-chuva. E o que poderá resultar daqui é algo como estava a chover, mas não levei guarda-chuva. E, portanto, o que é que nós temos? Nós temos a oração coordenada adversativa, que apresenta, então, um contraste relativamente àquilo que é expresso na outra oração, na oração coordenada. E temos, então, essa ideia de contraste, de oposição. Se repararmos aqui na subordinação concessiva, nós continuamos a ter esse mesmo valor de oposição e de contraste. Se pedíssemos ao aluno, então, para construir uma frase com uma oração subordinada adverbial concessiva, ele provavelmente diria algo como: embora estivesse a chover, eu não levei guarda-chuva. E, portanto, o contraste está também presente aqui. Como é que nós, então, podemos ajudar os alunos? Embora a ideia de contraste seja comum a ambas, há ligeiras nuances, não é? Nós podemos perceber que, no caso da concessiva, há uma certa expectativa que é criada, mas que depois não se realiza. Portanto, há uma série de condições que, apesar de estarem todas reunidas, não se concretizaram e, portanto, há uma ligeira diferença efetivamente em relação às coordenadas adversativas. Mas isto pode não ser suficiente para que os alunos compreendam a diferença. E, portanto, como é que os podemos, então, ajudar? Mais uma vez, através da alteração da posição das orações na frase. Como os colegas sabem, as orações coordenadas, adversativa, copulativa, etc., têm uma posição fixa na frase. E, portanto, elas têm de seguir a oração coordenada. Não podemos dizer, mas não levei guarda-chuva, estava a chover. É obrigatório que digamos, estava a chover, mas não levei guarda-chuva. Portanto, a oração coordenada adversativa não pode ser anteposta e tem uma posição fixa na frase. Relativamente à subordinação concessiva, tratando-se, como vimos há pouco, relativamente à causal, de uma oração subordinada adverbial, ela tem uma grande mobilidade dentro da frase e pode então surgir anteposta à subordinante, posposta ou então intercalada na própria subordinante. Portanto, há aqui este fator de distinção. Para além disso, há também um outro critério que pode ser relevante, que é, no caso da subordinação concessiva, como estamos perante uma conjunção subordinativa com esse valor, com o valor de concessão, é obrigatório que o verbo esteja conjugado no modo conjuntivo. Portanto, estivesse, o que não acontece com a coordenada adversativa. E, portanto, este é mais um critério que pode ajudar os alunos a distinguir estas orações. À semelhança do que aconteceu até agora, apresentamos também mais uns exercícios para colocarem em prática com os vossos alunos. E, neste caso, o primeiro exercício é o seguinte. Nós temos aqui duas frases, na linha A e na linha B, e o objetivo é que o aluno indique o valor das orações que estão sublinhadas, mas que indique também as diferenças que existem entre elas.
Portanto, em ambas, nós temos um valor de contraste, porque temos um mas e um embora, não é? Portanto, o que é que as distingue? Elas são, então, distintas neste sentido. A coordenada adversativa não pode anteceder a coordenada, da mesma forma que, ao contrário da subordinada adverbial concessiva, que pode ocupar diferentes posições na frase por se tratar de uma típica adverbial. Exercício 2. Mais 2 frases e o objetivo é que o aluno indique, então, o valor das orações e, mais uma vez, que indique as diferenças que existem entre elas. Neste caso, o valor é diferente. A oração A tem um valor de causalidade porque estava ansioso e a oração B tem um valor de consequência, que não conseguiu dormir. As diferenças, para além do valor, são também a posição que as diferentes orações podem ocupar nas frases. Mais uma vez, a causal, por ser uma típica adverbial, tem uma grande mobilidade e pode ocupar diferentes posições numa frase. Mais uma vez, uma rubrica de gramática para auxiliar a aprendizagem dos alunos, para que eles possam, então, autoavaliar o seu trabalho, para que possam, então, ter uma noção dos seus conhecimentos e de que conteúdos é que precisam de estudar um pouco melhor. Eu agradeço muito a vossa presença, espero que estas estratégias sejam uma mais-valia, espero que as possam utilizar com os vossos alunos, que sejam uma ajuda para o trabalho a desenvolver em sala de aula. E espero também ver-vos em breve nas apresentações dos manuais. Muito obrigada e até breve.